Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus, o seu canal de meditação diária. Para mim é um prazer, uma alegria, junto com você, ter esses momentos de estudo da palavra, de reflexão das Escrituras Sagradas e assim termos um momento na presença de Deus. Como eu sempre costumo dizer, o nosso dia será completamente diferente se antes o buscarmos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o tema o Israel de Deus. Mas como já é o nosso costume, eu quero convidar você a fechar seus olhos para assim nós fazermos nossa oração e logo em seguida meditarmos no estudo da palavra. Vamos orar? Senhor Deus, que alegria estarmos na tua presença, te buscando o teu reino, Pai. Pedimos a presença do teu Santo Espírito para que ele nos dê entendimento, para assim entendermos qual é a tua boa e perfeita vontade para nós. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como já foi mencionado, o tema de hoje é o Israel de Deus. O texto a qual nós vamos meditar se encontra no livro de Oséias, um dos livros aí dos profetas menores. Oséias capítulo 2, versículo 23, que diz assim, ó: Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi, tu és o meu povo, ele dirá, tu és o meu Deus. Olha que interessante, né? Para a gente poder entender esse contexto, é preciso que a gente medite no livro de Oséias, entender o que se passava, quem era Oséias, né? O que aconteceu na vida de Oséias, para a gente poder entender esse verso. Oséias, ele foi um profeta de Deus, chamado por Deus para trazer a mensagem de Deus para o povo de Israel, né? A nação de Israel. A nação de Israel, nesse momento, já tinha passado pela divisão de dois povos, né? Tinha o povo do norte e o povo do sul. O povo do norte era as 10 tribos, e o povo do sul era as 2 tribos que ficaram, né? E Oséias foi chamado para o povo do norte, para trazer a mensagem de Deus ao povo do norte. Deus, ele incumbiu Oséias de uma missão bastante interessante, né? O contexto do livro de Oséias fala que Deus falou com ele e disse que era para ele se casar com uma prostituta. Já pensou? E aí? Você obedeceria a Deus? Você encararia essa situação? Muito complicado, né? Mas havia um propósito. Deus queria passar uma lição poderosa e prática para o povo dele. Oséias, como seu profeta, um homem temente a Deus e obediente, acatou ao pedido de Deus. E ele se casou com uma prostituta chamada Gomer, né? E ali, após o casamento, eles tiveram o primeiro filho chamado Jezreel. Interessante que, não sei se você sabe, mas a Bíblia ela utiliza muito dos significados dos nomes para poder trazer uma mensagem especial. E na meditação, fala que o nome de Oséias tem o significado de salvação, ou seja, a mensagem que Oséias iria trazer para o povo, se o povo desse ouvido, iria resultar em salvação. Isso é bastante interessante. A da esposa dele, Gomer, tinha um significado também bem interessante, que significaria término. Ou seja, se o povo continuasse na prática de idolatria, servindo a outros deuses, buscando outros deuses, isso se referindo ao povo de Israel, certo? Isso era costume e prática dos outros povos. Mas Deus estava preocupado com a adoração, com a fidelidade do seu povo escolhido. Então, se o povo insistisse em ser infiel para com Deus, se inclinando para outros deuses, então o significado da esposa de Osés, que era uma prostituta, iria, vamos dizer assim, tornar-se uma realidade também na vida do povo de Deus, do povo de Israel. Quando eles têm o primeiro filho, que é chamado de Jezreel, o nome Jezreel significa Deus dispersa, né? Ou seja, percebe que ele está indo numa linha completamente com um tom ruim, né? O povo estava em constante idolatria, ou seja, servindo a outros deuses, sendo infiel para com Deus. E aí, se continuasse nessa prática, Deus iria dispersar o povo. E foi exatamente isso que aconteceu.
Após algumas invasões no Reino do Norte pelo povo assírio, a capital Samaria, as pessoas que habitavam naquela cidade foram dispersados entre os reinos. A capital Samaria deixou de existir, certo? E aí a história continua. Oséias e Gomer têm uma filha após Jezreel. E aqui na Bíblia, na minha versão, diz que o nome dela era Desfavorecida. Já imaginou? A gente às vezes brinca com alguns nomes que a gente vê pela internet, né? Nomes estranhos. A gente pensa, não, isso é um absurdo. Quem é que bota o nome de uma pessoa desse jeito? A gente olha aqui para a Bíblia e encontra uma menina chamada Desfavorecida. Que triste, né? Em algumas outras traduções, traz um nome diferente, que é Louvo-Amar, né, que significa desfavorecida. A minha tradução já trouxe já o significado desse nome. Essa situação, de fato, aconteceu com o povo de Israel. Né? Isso não era a vontade de Deus, vale ressaltar. Né? Deus queria que o povo se arrependesse dos seus caminhos ruins que eles estavam trilhando, dessa infidelidade conjugal que estava acontecendo. Porém, o povo não deu ouvido ao profeta, ao clamor do profeta, às palavras do profeta, e continuaram seguindo a sua vida, cada um fazendo o que bem entendia. Né? E por conta disso, o povo de Israel iria perder o favor de Deus. A gente vê isso bem claro ali já na vida dos apóstolos do Novo Testamento, quando acontece de eles matarem o Filho de Deus, o véu se rasga no templo, significando que aquela relação que havia entre o Deus de Israel e o povo de Israel ali seria rompida. Né? Agora, Deus não seria mais somente Deus de Israel, mas seria Deus de todos aqueles que quisessem fazer o Senhor o seu Deus. E por último, Oséias e Gomer tiveram um outro filho, né? O nome dele é bastante interessante, e aqui na minha tradução já trouxe o significado, né? Já traduzido, mas o nome dele, deixa eu localizar aqui, é Lo-Ami, né? E que o significado dele significa não meu povo, né? Ou seja, após Israel matarem o Filho de Deus, após Israel não darem ouvido aos apelos de Deus por meio de seus profetas, a nação de Israel passou a não ser mais o povo de Deus. Só que é interessante o verso que a gente leu, que no finalzinho dele, vamos até reler aqui para você entender, diz assim, ó, versículo 23, semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida, se relatando a uma das filhas de Oséias, né, que estava com um nome ali, com a aplicação relacionada ao povo de Israel, compadecer-me-ei com a desfavorecida e o não meu povo. O não meu povo era o último filho de Oséias, o terceiro filho. E direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Isso a gente vê quando os apóstolos começam o seu ministério, pregando não somente para judeus, mas também para gentios. Ou seja, quando a porta da graça, o acesso à salvação, se tornou ampla para todas as pessoas, para todos os povos, nações, tribos e línguas. Até então, a nação de Israel era exclusiva, era a nação exclusiva de Deus. Mas por conta que essa nação rejeitou o Senhor como seu Deus, inclinando-se a outros deuses, adorando outros deuses, né? Cometendo aí a prática da infidelidade, eu acho interessante essa forma como Deus ele procurou trabalhar essa forma do relacionamento dele com o seu povo por meio de uma alegoria de um casamento. Né? Deus agora decide se relacionar com todos aqueles que tratam ele como seu Deus, como seu único Deus. E isso é bastante interessante porque essa realidade que foi proferida lá no livro de Oséias é a nossa realidade. Nós não somos judeus, nós não fazemos parte da nação de Israel, porém nós escolhemos o Senhor como nosso Deus e como nosso único Deus. E graças a isso, né, nós hoje dizemos o que o finalzinho do verso diz: Tu és o nosso Deus.
E o Senhor nos responde: Tu és o meu povo. Hoje nós fazemos parte não do Israel do Antigo Testamento, mas nós fazemos parte do Israel espiritual. Deus sempre teve um remanescente, um povo separado. E hoje, para os nossos dias atuais, o povo de Deus é todos aqueles que têm momentos com Ele, buscam a Ele intensamente, buscam o poder do Espírito Santo para mudar de vida, para andar em novidade de vida, buscam o poder de Jesus Cristo para vencer a Satanás, vencer o nosso acusador, e assim se preparam e estão buscando aí uma renovação de vida para aquele grande dia, naquele grande encontro, estarem aptos para habitar na presença de Deus para o todo sempre. Nós chegamos a mais um fim de nosso momento com Deus. Hoje nós tratamos de um tema muito importante, né? Vimos aí na história que houve uma nação que foi pré-selecionada por Deus para ser o seu povo, porém essa nação agiu de infidelidade com esse Deus, fazendo com que ela se prostituísse com outros deuses, e por conta disso Deus usou de sua misericórdia para não somente perdoar essa infidelidade que ela teve, mas também para, vamos dizer assim, reconciliar, né? Fazer com que ela voltasse para ele novamente e assim ela fosse novamente chamada de povo de Deus. Todas aquelas pessoas que escolhem Deus como seu Senhor são reconhecidos pelo nosso Deus como o povo dele. Assim é comigo, assim é com você que está assistindo esse vídeo. Hoje, nós somos considerados perante a palavra de Deus como o povo de Deus. E assim nós seremos até o fim. Como é nosso costume, vamos para o nosso encerramento. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, para assim nós fazermos nossa oração. E logo mais irmos para as nossas atividades do dia. Vamos orar? Oremos então. Senhor Deus, estás nos céus, é um prazer e um privilégio estar na tua presença. Nós agradecemos pela tua infinita misericórdia em nos redimir, em nos perdoar, em nos reconciliar para o Senhor. Pois nós queremos viver esse relacionamento íntimo contigo, esse relacionamento duradouro. E que não haja entre nós separação, porque o pecado já causa isso, mas nós queremos nos aproximar mais e mais de ti. Que o Senhor nos dê a força necessária, o auxílio necessário para continuarmos nessa jornada rumo a Canaã celestial e assim, muito em breve, passarmos a eternidade contigo. Fica conosco, nos abençoa nesse dia, em nome de Jesus Cristo, amém. Foi um prazer estar aqui com você, passando esses minutinhos, meditando na palavra de Deus, com um tema maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado, que o Papai do Céu tenha falado ao seu coração e que amanhã você retorne, porque nós precisamos desse momento com Deus todos os dias. Não é quando dá certo, não é quando as coisas estão favoráveis. Essa necessidade é nossa. E Deus, por meio da sua misericórdia, proporciona momentos como esse para cada um de nós. Então, que nós possamos buscar a Deus todos os dias, sempre nas primeiras horas do dia, fazendo sempre Ele o primeiro na nossa vida, para assim, não somente nos tornarmos merecedores, mas por meio da contemplação dEle, recebermos as suas bênçãos, tá bom? Eu te espero amanhã, é isso, e até a próxima, e Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.